Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, como é evidente, que regresse um pouco a Paris, onde esteve em funções, para nos explicar, embaixador, aquilo que lhe parece que está a ser o absoluto caos de 4 meses que continua a viver-se em França e que resultou, por estes dias, na impossibilidade que estava mais que anunciada, digamos, de o governo de Michel Barnier continuar em funções. É um caos disfarçado por espetáculo, isto é, nós tivemos o caos, no meio do caos há os Jogos Olímpicos, correram magnificamente bem, agora vamos ter a cerimónia de reinauguração da Notre-Dame, com chefes de Estado, etc. Portanto, há duas E com Franças, Donald Trump também. com Donald Trump, há duas Franças. Há uma França de natureza política que está claramente em crise, e há uma França que, apesar de tudo, mantém um faz de conta, o que aliás tem a ver com, por exemplo, a presença do Emmanuel Macron agora na Arábia Saudita, expressando, digamos, a capacidade da França de atuar em vários meios, de atuar no Líbano, de propor com a Arábia Saudita um modelo de discussão para a questão da Palestina. Enfim, há um fingir de que a França tem estas duas faces. O que se passou nesta semana foi algo que era mais ou menos previsível, embora não se soubesse se ia ter lugar já ou ia ter lugar mais tarde. Como nós nos lembramos, depois das eleições europeias, que deram uma esmagadora maioria ao Rassemblement National, de Marine Le Pen, o Macron, surpreendentemente, 48 horas depois, decidiu fazer eleições legislativas, convocar eleições legislativas antecipadas. Ao fazer essa jogada, de certa maneira, correu um risco, isto é, um risco de uma certa confirmação daquilo que era a vitória do Rassemblement Nacional, em particular um risco em relação às forças que tradicionalmente apoiavam o seu governo. Governo esse que, vale a pena dizer, desde 2022 já não tinha maioria absoluta. Macron, quando chegou ao poder em 2017, garantiu uma maioria absoluta, com uma nova maioria à sua volta, como aliás é muito tradicional em França, com três grupos do centro, e isso permitiu-lhe governar com alguma calma entre 2017 e 2022. Em 2022 perdeu a maioria e, portanto, teve que começar a fazer vários governos. Macron, neste momento, os governos de Macron sucedem-se. O primeiro governo, que é Edouard Philippe, ainda com maioria absoluta, durou 3 anos. O governo seguinte de Jean Castex durou 2 anos. O governo seguinte, Elisabeth Borne, durou 1 ano e qualquer coisa. O terceiro governo de Gabriel Attal teve cerca de 9 meses e agora o governo de Michel Barnier teve 3 meses. Portanto, presumo-se que o próximo vai ter 1 mês. E, portanto, o que é que acontece em França? O que acontece em França é que aquilo que foi o efeito Macron em 2017, lembremos-nos do En Marche, e depois do La République En Marche, etc., tudo isso, aquele efeito potenciador de um presidente novo que chega, desapareceu, o glamour desapareceu. Macron foi buscar elementos que era à esquerda, que era particularmente à direita, o Les Républicains, fez um núcleo central, esse núcleo foi perdendo vitalidade, nós lembramos-nos todos dos tempos dos gilets jaunes, das manifestações de rua todos os fins de semana, etc. E tudo isso deu um desgaste muito grande a Macron, que, no entanto, ganhou as eleições, as suas próprias eleições em 22, mas de qualquer maneira ficou também, digamos, de certo modo debilitado no quadro nacional. E, portanto, as eleições legislativas correram-lhe mal, isto é, o seu partido, que é um núcleo de centristas, acabou por ficar bastante reduzido. E quem é que ganhou? Ganhou a extrema-direita, que voltou a ter um excelente resultado de Marine Le Pen, e à esquerda, um núcleo de agregação
de uma esquerda mais radical, La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, somado ao Partido Socialista, somado ao Partido Comunista e somado aos Verdes, ganhou, digamos, teve uma maioria relativa, não era uma maioria absoluta. Essa esquerda tentou convencer Macron a nomear alguém da esquerda, Macron não quis, e foi o que é que foi Macron fazer? Foi buscar ao centro, foi buscar à direita, ao partido Les Républicains, que é o partido clássico tradicional francês da direita, alguém que nem estava na primeira linha do partido, que era Michel Barnier, que tinha sido antigo comissário europeu, antigo ministro, que tinha uma fama de bom negociador do Brexit. Foi buscar Barnier, que vem de um partido que teve 5% nas eleições legislativas de julho passado. É uma coisa extraordinária. Portanto, a sua legitimidade era muito relativa. Além disso, não era alguém que fosse eleito, ele não era deputado sequer. Macron deu-lhe, digamos, a possibilidade de formar governo. Ele faz um governo apoiado pelos centristas e pela direita. Apesar de tudo, era uma minoria, mas de todo modo era uma minoria maior do que era a esquerda ou do que era o Rassemblement Nacional. E esse governo falha porque não conseguiu acomodar os pedidos do Rassemblement Nacional, nem as da esquerda, da extrema-esquerda, não é só a extrema-esquerda, é a esquerda em geral. E, ao fazer isso, de certa maneira, ficou refém desses dois extremos. Quando esses dois extremos foram pedindo mais coisas e mais coisas no orçamento que vinha para o ano seguinte, a certa altura Barnier disse que não, e ao dizer que não, enfim, que abriu a porta à moção de censura. Barnier tentou ainda, digamos, ameaçou com um mecanismo francês muito conhecido, que é o 49.3, que é um mecanismo que permite ao governo apresentar uma proposta de lei e dizer esta proposta de lei só é recusada se houver uma maioria contra ela. E essa maioria tem que fazer uma moção de censura. E foi isso que aconteceu. E, portanto, neste momento, o que é que vai suceder? Macron vai ter que nomear um novo primeiro-ministro. Mas, ó, embaixador, quem é que, no seu perfeito juízo, vou dizer isto assim, estará capaz de formar um governo em França? António, em política, a possibilidade de ser primeiro-ministro ainda por um dia, quer dizer, é sempre alguma coisa que as pessoas gostam. Mas convém também só lembrar um pormenor, é que Macron não pode dissolver este Parlamento, que é um Parlamento impossível, do ponto de vista, digamos, da agregação, porque a lei não lhe permite, a Constituição não lhe permite fazer novas eleições antes de 9 de julho do próximo ano. Portanto, o que temos aqui à nossa frente é muitos meses. Macron vai encontrar alguém, policiais, um governo técnico. Não, mas o problema não é um governo técnico. O problema é que tem que fazer um orçamento. Porque é evidente que pode funcionar por duodécimos, mas o problema é que a França está a atravessar uma situação muito complicada em matéria de déficit e em matéria de dívida pública. Os mercados caíram já ao longo destas semanas e hoje voltaram a cair, hoje de manhã, embora não de uma forma que aconteceria na Grécia ou em Portugal. Não, a França, apesar de tudo, tem um peso económico que faz com que a economia francesa, não obstante todas estas desregulações, acabe, de certa maneira, por se segurar. E agora tem que encontrar uma solução da natureza técnica para reconstituir um orçamento, porque o grande problema deste orçamento é que, se não houver uma lei aprovada até janeiro, há um automatismo de certos efeitos que tem um efeito desastroso. Mas isso, partidos, quer o Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, quer, julgo eu, o Partido Socialista e naturalmente a esquerda e o centro, e a direita e o centro, vão acabar por aprovar essa lei excepcional para evitar esses efeitos nefastos sob o ponto de vista orçamental. E, portanto, quem é que vai? Não se sabe. Macron vai falar ao país, julgo que agora que estão-nos a ouvir já terá falado. Fala-se muito em Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu é o atual ministro da Defesa, e que é um homem da ala macronista. Fala-se também de François Bayrou, o homem do MoDem. Fala-se também de François Barouin, que é um jovem, ele tem um ar mais jovem do que que foi ministro de Chirac. E, portanto, há várias hipóteses aqui, ou uma surpresa qualquer, um nome qualquer outro que apareça. Agora, a capacidade que essa pessoa terá de fazer um orçamento milagroso para passar é muito limitada. Mas, enfim, são mais uns meses
para ganhar tempo até chegar à dissolução inevitável em julho do próximo ano. Mas haverá sempre voluntários para esta festa. Cá estaremos para saber quem são. Provavelmente no próximo programa poderemos analisar o novo primeiro-ministro francês. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, para desta vez regressarmos a um lugar que é costume analisarmos no programa, a Síria. A Síria, que desde 2011 tem um problema que não consegue resolver, digo eu, é um problema que nesta última década e tal, recorrentemente surge com violência nos desertos da Síria. É o que acontece mais uma vez numa altura em que há duas guerras em andamento à volta da Síria, num pouco perto no Líbano e um pouco mais longe na Ucrânia. Era, portanto, dizem alguns analistas, uma guerra que deveria manter-se surda durante um tempo mais, mas a verdade é que voltou ao terreno. Como é que observa tudo isto, embaixador? Eu gostava de contextualizar só um pouco a questão síria no quadro do Médio Oriente. A Síria é uma espécie de uma monarquia republicana. eh, Este atual presidente da Síria, Bashir al-Assad, é filho de Assad, o pai, que era um ditador tradicional. Este senhor também é. Em 2011, e o António referiu já a data de 2011, em 2011, se bem se não nos lembrarmos, houve aquela série de tentativas de primaveras árabes. Isto é, a noção no mundo árabe de que era possível criar democracias e que era possível uma onda de democracias que democratizassem o mundo árabe. Isto foi, de certo modo, suscitado por um famoso discurso de Obama. Obama é mais famoso por discursos do que propriamente por coisas objetivas e concretas e positivas em matéria de política externa. A política externa de Obama, como tenho vindo aqui a referir, na minha opinião, foi um completo desastre. Obama fez o famoso discurso do Cairo, que de certa maneira lançou a chama das democracias. A chama de democracias nasce na Tunísia, lembremos-nos, aquela emulação de um manifestante, mas aí deu a queda de facto do regime. Esse regime, entretanto, evoluiu de uma forma que hoje já é praticamente uma autocracia, embora com laivos ainda democráticos. Isso não se pegou em Marrocos, porque Marrocos tinha, apesar de tudo, uma estrutura proto-democrática que se manteve. A Argélia tinha uma estrutura militar e já tinha tido uma espécie de primavera árabe, a avant la lettre, no passado. Na Líbia, deu o que deu, isto é, a certa altura o país partiu-se ao meio e na Líbia houve uma intervenção, isto tem a ver com a Síria. Na Líbia houve uma intervenção militar autorizada pelas Nações Unidas, com duas ações feitas pela França e pelo Reino Unido, com um beneplácito americano. Isso deu a partição da Líbia e deu a queda de Muammar al-Gaddafi. Entre ter o Muammar al-Gaddafi sob controlo ou ter a Líbia partida aos bocados como está hoje, o diabo escolha. Nós vimos o que é que aconteceu depois no Egito, com a queda de Mubarak, todo o ciclo da chegada dos islamistas ao poder e a derrota dos islamistas, e agora há um general outra vez no poder. Portanto, digamos, este ciclo de revoltas para a democracia deu no que deu. Depois da Líbia, quando na Síria, em 2011, começa a haver manifestações contra Bashir al-Assad, a Rússia, que tinha autorizado a intervenção na Líbia, dando o seu. Absteve-se no Conselho de Segurança quando a autorização foi dada, disse não, agora aqui não, porque vocês vão fazer exatamente na Síria o que fizeram na Líbia. E na Líbia o resultado não é de facto brilhante. E, portanto, a certa altura a Rússia percebeu que tinha ali uma forma de intervir e de pôr um pé no Médio Oriente, num momento em que estamos numa fase de recuo americano no Médio Oriente. Os americanos, como já aqui falámos várias vezes, têm ciclos de ida, depois têm ciclos de saída. E aí a América estava num ciclo de saída e é nesse momento que a Rússia avança para proteger Bashir al-Assad, tem uma base na Líbia e também criou ali um porto, uma zona que lhe era importante, uma base que era importante para ele. Dito isto,
Eh, a guerra, na altura, foi muito forte. A guerra manteve-se de 2011 até, digamos, 2015 é a grande intervenção russa, e em 2018 há, na Síria, uma espécie de uma acomodação, que é uma acomodação, uma espécie de armistício. E as posições mantiveram-se com sequelas e com pequenos desentendimentos mortíferos, muitas vezes, mas de todo modo Bashar al-Assad mais ou menos reforçou-se, com o apoio da Rússia, com o apoio do Irão, que foi muito importante, e também com o apoio de uma entidade que agora está muito fragilizada, o que talvez possa justificar o que aconteceu na semana passada, e foi precisamente há uma semana, que é o Hezbollah. O Hezbollah, que é uma emanação iraniana no Líbano, e a Síria tem muita importância no Líbano. O Hezbollah ajudava muito Bashar al-Assad. A quebra do Hezbollah, por virtude da intervenção israelita no Líbano, acabou por fragilizar isso. Por outro lado, o Irão foi fortemente, nas suas bases na Síria, foi fortemente bombardeado por Israel, e as pessoas não estavam a perceber porquê. Isto, de certo modo, criou uma fragilização dentro da capacidade militar do regime de Bashar al-Assad, que ainda por cima os soldados estão mal pagos, estão com dificuldades de financiamento. A Rússia, entretanto, distraiu-se por razões óbvias, tem a ver com a história da Ucrânia, e portanto dá menos apoio, embora apesar de tudo tenha uma presença, e isso acabou por criar uma janela de oportunidade a que um dos grupos, e não me peçam para definir quantos são, porque aquilo é uma miríada de grupos ali no norte, com um discreto apoio, ou pelo menos na oposição da Turquia, decide atacar a cidade de Alepo, que é a segunda cidade, depois de Damasco, na Síria, consegue entrar em Alepo, consegue fazer, Alepo está no norte, estas forças eram forças que ocupavam a cidade de Idlib, que também está a caminho do norte, tomaram Alepo e agora vão baixando até Homs, e a sensação que existe, de acordo com os especialistas militares, é que eles não conseguiram chegar a Damasco, o que significará que vão tomar conta de uma parte do território, mas não conseguirão chegar à capital e, portanto, derrubar Bashar al-Assad. Esta é uma das leituras que existe. Se isto é bom para quem? É bom para Israel, naturalmente, porque debilita ainda mais aquilo que é o seu inimigo tradicional, que era a Síria. É bom para a Turquia, que, entretanto, vai eh, garantindo que os curdos que andam por ali, porque há curdos sírios, são eliminados por estas estruturas radicais islâmicas que estão agora a ter força, que são uma espécie de subsidiárias do Al-Qaeda. Agora, que vai trazer de novo os grupos islâmicos radicais a uma certa mobilidade e uma certa liberalidade da ação naquela área, vai. Vamos ver o que é que isto vai dar. É um pouco a iemenização, digamos assim, da Síria, numa altura em que aparentemente tudo estava a correr, não bem, como é evidente, mas no sentido da normalização, inclusivamente Bashir al-Assad já tinha sido, digamos que, mais uma vez aceito no cômputo das nações árabes, e de algum modo isto é uma surpresa, não lhe parece, embaixador? Os Emirados Árabes Unidos tinham, de certa maneira, protegido Bashar al-Assad, julgo que já tínhamos falado aqui disso, e levaram-no para o seio da Liga Árabe, de onde a Síria tinha sido expulsa. E, portanto, o grande drama disto é que tudo isto parte, custa dizê-lo sistematicamente, mas tudo isto parte da invasão do Iraque. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, volto a dizer, ilegal à luz da lei internacional, e depois o recuo do Iraque, criou um vazio ali que deu origem ao Estado Islâmico, ao ISIS, e que deu origem a uma libertação ali de vários grupos naquela área e a uma falta de um poder unificador. No Iraque foi o que foi. Mais do que isso, deu a possibilidade dos iranianos influenciarem a vida política do Iraque, onde são muito importantes hoje em dia e não eram. E deu origem a um vazio naquela zona perto da Síria, com grupos, splinter groups, ali a movimentarem-se. Não há um poder forte ali, a Síria não conseguiu restabelecer um poder forte, a não ser à base, digamos, da parte do seu território que o governo de Damasco controla,
A Turquia não pode passar uma determinada área, porque apesar de tudo fez uma espécie de buffer zone no norte da Síria, ilegalmente também, mas para se proteger daquilo que eram as ações, e mais do que isso, daquilo que foi a vaga de refugiados. Nós falava, já ninguém se lembra, mas nós tivemos aqui os sírios em Portugal, protegidos pelo Dr. Jorge Sampaio, que arranjou bolsas para os estudantes sírios, etc. Nós tivemos uma vaga brutal de refugiados sírios durante a Guerra Civil, a partir de 2011. Mas pensava-se que depois de 2018 as coisas estavam a amainar e que até havia um regresso à Síria de pessoas que tinham saído. Isso terá acontecido. Isto é um momento de causa e efeito, isto é, quebra do Hezbollah, quebra do Irão naquela área, da capacidade de influência do Irão naquela área, crise económica na própria Síria e a Rússia muito preocupada com outras coisas que não necessariamente a Síria, criaram este vazio e este vazio trouxe a luta outra vez ali à zona. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que aconteceu nos últimos dias na Coreia do Sul a opinião que eu tenho, mas de um claro desconhecedor, é que na Coreia do Sul não aconteceu nada. Isto é, a lei marcial foi imposta. Quando a lei marcial foi imposta numa parte da península da Coreia, o mundo achou que ia haver uma guerra no paralelo 38. Afinal de contas, não era nada disso que estava a passar-se. É um problema de política interna entre o presidente, que o oposto, politicamente, é o oposto da maioria parlamentar, e aparentemente é só isso que está a passar-se na Coreia do Sul. Como é que observou tudo isto, embaixador? A minha primeira reação foi igual à sua, isto é, eu quando vi o estabelecimento da lei marcial pensei há uma invasão da Coreia do Norte. Claro, Eh, mas pensei também o seguinte, no paralelo 38, que desde 1953 divide a Coreia do Norte da Coreia do Sul, onde não há um acordo de paz, mas há um armistiço, exato. Há uma guerra em andamento, portanto. há uma força americana ali presente que protege a Coreia do Sul da Coreia do Norte. A força está lá e é uma força muito significativa. Curiosamente, é uma força que, durante do primeiro mandato de Donald Trump disse que se os sul-coreanos não pagarem uma coisa que ele quer, um montante que ele quer, retira as forças dali. E, portanto, eu confesso que quando vi aquilo, liguei a isto a um desequilíbrio qualquer. Não, não é. O que aconteceu foi o seguinte: aparentemente, o presidente, que é um homem que está acusado, presidente da República, e a Coreia é um país democrático, hum, enfim, bastante polarizado nessa democracia, que vive sempre com a ideia da reunificação com a Coreia do Norte. É uma ideia que ainda continua a funcionar mais na Coreia do Sul do que propriamente na Coreia do Norte. Um bocadinho, eu diria que é parecido com o que há em Taiwan, no sentido de dizer, há um setor da classe política da Coreia do Sul que pretende a reunificação ou que tem a reunificação como objetivo, mesmo com cedências à Coreia do Norte. Da mesma maneira que há um setor político em Taiwan que pretende a reunificação com a China continental. É o famoso triângulo Taiwan, Coreia do Sul, Olivença. Exatamente. Em Olivença, a movimentação popular não tem sido esmagadora, o que não nos permite, de facto, garantir que um apoio de um pelotão português pudesse recuperar a nossa soberania, sem prejuízo da intenção do Sr. Ministro da Defesa. Dito isto, na Coreia do Norte, ou na Coreia do Sul, o que é que aconteceu? O presidente, eu digo que a Coreia do Sul é uma democracia, mas a Coreia do Sul já teve períodos ditatoriais. Nos anos 80 teve ditaduras, teve momentos ditatoriais, o que nunca lhe diminuiu o apoio americano. Os americanos não protegem só democracias, protegem também as ditaduras que lhe dão um jeito. E, portanto, na Coreia, não obstante as ditaduras, os americanos continuaram a protegê-la. E, o, e, portanto, a certa altura, o regime estava a funcionar normalmente, com umas tensões grandes. Este presidente começou a ser acusado por manifestações de rua que punham em causa algumas nomeações, punham em causa o seu próprio orçamento também.
punham em causa o papel da sua mulher. A sua mulher foi envolvida em alguns escândalos, quer escândalos de apropriação de bens, de prendas, de pequenas prendas, mas também a utilização, a manipulação de processos de ações de empresas. E tudo isto estava a criar sobre o presidente uma grande pressão, e o presidente diz e disse publicamente que essas pressões eram criadas, no fundo, por agentes da Coreia do Norte na Coreia do Sul. Ele disse uma expressão, eu tenho aqui uma expressão que era para proteger das ameaças das forças comunistas norte-coreanas, esta é uma das frases, e a outra é para erradicar as forças anti-Estado pró-norte-coreanas. Ora bem, é verdade que deve haver, né? Aparentemente é toda a gente que não pensa como ele, não é? É um pouco isso. E, portanto, decidiu impor uma lei marcial. A lei marcial na Coreia, de acordo com a Constituição, tem que ser decidida pelo Parlamento. O Parlamento não foi ouvido nem achado. O Parlamento reagiu fortemente a isto, fez uma reunião de emergência, e nessa reunião de emergência, à qual apareceram 190 deputados, digamos, eles votaram por unanimidade, esses 190 deputados que apareceram, a revogação da lei marcial, que, volto a dizer, teria que ser imposta pelo Parlamento, sob proposta do Presidente. Mas, entretanto, vieram tropas para a rua, o Parlamento foi cercado por forças militares, e, portanto, houve aqui uma utilização abusiva do poder militar e do poder. Mas tudo isso se reconduziu, como o António diz, é um não evento, porque, no fundo, acabou por ser abafado. Mas estes eventos depois têm as suas consequências. Neste momento há uma proposta dentro do Parlamento para demitir o Presidente. Em vez dos 190, são precisos 200 deputados para isso. Há quem diga que isso é possível ou não. Não sei o que Faltam 8, não é? está a acontecer, não sei o que é que está a acontecer neste momento, digamos, na vida política interna sul-coreana, mas isto significa, portanto, que as tensões estão lá para ficar. Portanto, de facto, o presidente, quer caia, quer não, por esta moção de censura, fica fragilizado, porque foi uma ação que ele tentou levar a cabo e teve que recuar. Parece-lhe que vai ser, é um mau momento para tudo isto acontecer, até porque aconteceu, entretanto, uma coisa um pouco bizarra, que foi o facto de o ministro da Defesa norte-americano ter uma viagem programada para a Coreia do Sul e suspendeu-a. Isto é, aparentemente, a administração Biden está com alguma desconfiança relativamente ao presidente, não lhe parece, embaixador? Sim, a administração Biden, neste momento, que está, digamos, no seu estertor, é uma administração, já aqui falamos, lame duck, quer dizer, é uma administração que já não pode mexer muito, faz os gestos que tem que fazer relativamente àquilo que está nos seus poderes, mas claramente, digamos, todos os interlocutores internacionais dos Estados Unidos já estão a olhar para o futuro presidente. E, portanto, os gestos, mesmo que a administração Biden faça no plano internacional, já são mais, digamos, têm o valor que têm. Isto é muito pouco. E a administração Biden, já agora, en passant, vale a pena dizer, lembrar o que aconteceu recentemente com a administração Biden, com o facto de Biden ter perdoado ao seu filho algumas patifarias de natureza judicial, acabaram por enfraquecer a própria autoridade moral da administração Biden, e mais do que isso, e dão à administração que aí vem, do Sr. Donald Trump, um lastro de liberalidade, no sentido de dizer, se ele faz isto, eu também posso agora, por exemplo, amnistiar aqueles que fizeram o ataque ao Capitólio, com mortes e muitos feridos e muitos desgastes de natureza física, naquele período do dia da confirmação da vitória de Biden nas penúltimas eleições. E, Claro. portanto, estamos aqui num terreno em que há uma fragilização grande. Mas tudo isto, António, se a gente reparar bem, há uma acumulação de crises internacionais no momento em que parece haver, digamos, uma mudança de sistema, uma mudança de paradigma. Portanto, há uma espécie de falta de poder que leva a que este tipo de coisas emerja. Não quero tirar aqui uma teoria da conspiração da Síria à Coreia do Sul, etc., mas há aqui, de facto, um desaparecimento dessa força grande de referência dos Estados Unidos no quadro internacional, com a crise do Médio Oriente, com a crise na Ucrânia,
as tensões na própria Europa e de uma certa fragilização dos grandes poderes europeus, como a França ou a Alemanha, e tudo isso tem um efeito global que permite que alguns possam ter algumas ousadias conjunturais. Exato. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.